Olá, que bom estar com você de novo. Mais uma vez, mais uma semana, mais uma meditação. Fico feliz por você. Louvo a Deus pela sua vida, porque você está se sentindo atraído pela palavra de Deus, não exatamente por mim, mas eu tenho certeza que se você entrou nesse canal e parou para ouvir essa série é porque você quer saber um pouco a respeito do seu Pai Celestial. Eu tenho certeza que Ele vai se apresentar a você. Glória a Deus por mais um dia. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa pessoa, eu te louvo porque o teu Espírito habita nela, está com ela, o teu Espírito fala com ela. Eu te agradeço porque ela entende a sua linguagem, Pai. Ela é seu filho. Essa pessoa é sua filha. Eu te louvo, Pai, porque o teu Espírito há de revelar coisas maiores ainda, coisas profundas, Pai, que vai tocar na alma, no coração, na mente, nos sentimentos dela. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é fiel. E eu peço, fala, Senhor, fala com ela, fala conosco. Venham os anjos nos ajudar. Ajuda essa gravação, Pai. Ajuda, Senhor, essa transmissão e o local aonde vai ser ouvida essa palavra. Envia anjos especiais para nos assessorar. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, reine nessa meditação. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, opera milagres, traz a palavra profética, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Continuando a série Conheça Sua Bíblia, nós estamos nos livros históricos e hoje nós vamos falar de Juízes. Juízes é um caso sério, porque ele vem logo depois de um livro que só registrou vitórias. A época de Josué foi uma coisa estrondosa. Eles presenciaram milagres, eles presenciaram a fidelidade de Deus. Eles entraram na terra, tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Eles viveram assim o projeto de Deus. Eles foram testemunhas vivas de que Deus é poderoso e faz aquilo que promete. Ele cumpre aquilo que promete. Acontece que Josué morreu e não ficou um líder forte no lugar dele. Durante 325 anos, Israel ficou sem rei. Então, nesses 325 anos, mais ou menos, Deus levantava o que foram chamados de juízes para governar o povo. Significa libertadores, salvadores. Eles eram mais do que magistrados. Estes eram líderes divinamente comissionados por Deus em ocasiões de emergência, quando tinha invasão inimiga. Alguns trabalhavam como líderes locais, só da cidade, e outros como líderes de todo Israel. Os juízes desempenhavam duas funções, militar e civil. Foram 14 pessoas que presidiram os israelitas durante mais ou menos 325 anos, entre Josué até chegar o rei Saul. A autoria foi provavelmente escrita por Samuel. Não está escrito exatamente que foi Samuel que escreveu, mas tudo indica que tenha sido Samuel. As chaves do livro. Os versículos 2, do 12 ao 16, eu recomendo que você leia, porque ali você vai perceber a situação que Israel se encontrava quando o livro foi escrito. O livro foi escrito para mostrar o que estava acontecendo ali. Israel deixou o Senhor e seguiu outros deuses e não puderam resistir contra o inimigo até que se arrependesse. Deus falou para entrarem na terra de Canaã, expulsar o inimigo, justamente porque aquele povo que estava lá era um povo cheio de crueldade e muita idolatria.
E o Senhor disse: vocês não vão fazer outros deuses para vocês. Mas foi justamente isso que eles fizeram. Com o passar dos anos, esqueceram da fidelidade de Deus e começaram a criar deuses, né? Criar seus ídolos. O 17:6 e o 21:25 fala quase que a mesma coisa e dá para a gente ter uma ideia de como a situação de Israel ficou. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem entendia. Era exatamente isso. Cada um fazia o que era certo, né? E a gente já sabe que quando é assim, nada dá certo, porque cada um pensa de um jeito, é subjetivo demais, e se não há unidade, dificilmente se ganha uma guerra, né? A palavra-chave é a divina misericórdia, apesar dos erros deles, apesar deles terem abandonado Deus, apesar deles terem ido seguir ídolos, deuses falsos, a misericórdia de Deus esteve sempre presente e sempre puxava-os de volta para a presença do Pai. O capítulo-chave é o 2. Registra a transição da geração santa para a geração ímpia. Até o capítulo 1, ainda era a geração de Josué, que temia Deus, que conquistou a terra. A partir do capítulo 2, vai mostrar como que o povo ficou. Não é porque um dia você foi temente a Deus, um dia você sentiu o avivamento espiritual, que você tem que baixar a guarda. É muito fácil a gente voltar para o lado que a gente era antes de conhecer Deus. Os ditames do mundo, os apelos do mundo estão aí. Não é só a questão de fora, mas também de dentro. O nosso coração é vulnerável. É muito fácil você colocar alguém ou alguma coisa, ou alguma posição, ou bens, ou qualquer outra coisa no lugar de Deus. De repente, quando você percebe, aquela pessoa é mais importante para você do que o próprio Deus. Isso é idolatria. Por isso, o nosso coração deve ser apresentado ao Senhor todos os dias e pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. A mensagem central é a tendência para desviar-se de Deus e a consequência do desvio espiritual, e a graça de Deus em procurar restaurar aqueles que se desviaram. A abrangência. Israel tinha conquistado Canaã sob a liderança de Josué, mas ainda existiam focos de resistência. Existiam cidades e estados dentro da terra de Canaã que precisavam ser dominados. Ainda havia inimigos habitando ali e era para conquistar o território inteiro. Enquanto Josué e os anciãos que sobreviveram governavam, o povo servia a Deus. Quando eles morreram, o povo começou a achar que pode ter a vida do jeito que quiser, né? Logo depois que morreram, Israel caiu em apostasia. Apostasia significa abandonar a sua fé, trazendo sobre si as maldições de Deus previstas em Deuteronômio capítulo 28-30, que foram aliviadas só pelo arrependimento. Esse ciclo se repetiu muitas vezes durante os 325 anos percorridos no livro de Juízes. O governo ideal de Deus para Israel foi uma teocracia. Deus falava com o sacerdote, né? Deus falava com o líder do povo, com o juiz do povo, e assim governava o povo. Deus seria o líder e juiz do povo. Tem várias referências que você está vendo aí no slide. Porém, em vez de obedecer à voz de Deus e viver sob a liderança de Deus mediante os juízes, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, como está em Juízes 17:6. Finalmente, devido ao pecado do sacerdote, era sacerdote e juiz, Eli, e seus filhos,
quando a gente falar de Samuel, a gente vai falar um pouquinho deles. E devido ao pecado dos filhos de Samuel também, que foi um profeta, juiz, Deus cedeu ao clamor do povo para ter um rei, uma monarquia. Até então, Israel não tinha, mas eles queriam ser igual às outras nações, eles queriam ter um rei. Nesse período todo houve uma grande decadência moral, espiritual no meio do povo. Em Juízes 1 está escrito: os filhos de Israel consultaram ao Senhor. O livro começa assim: consultando ao Senhor, buscando a palavra dele. E o último versículo está escrito: cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Eles começaram buscando a presença de Deus, de repente acharam que não precisavam mais e seguiram o próprio coração. O tema: o livro faz um contraste entre a idolatria e a imoralidade e a violência de Israel e a fidelidade pactual, ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão e o seu gracioso livramento. Por causa dessa aliança, o Senhor abençoou o povo de Israel e deu livramento. O pecado conduz sempre, sempre ao sofrimento. Aliás, a palavra pecado, ela remete no sentido assim de adoecimento. Tudo que te adoece, tudo que te destrói, tanto físico quanto espiritual, quanto emocionalmente, pode-se dizer que é pecado. Sempre vai te levar ao sofrimento. Mágoa destrói a sua alma, destrói seus sentimentos, ódio, ira, inveja, cobiça. Tudo isso destrói até a sua identidade. De repente você quer ser uma pessoa que não é, né? O arrependimento conduz ao livramento. Então arrependa-se de qualquer coisa que tem dentro de você que você sabe que fere o coração do Pai. Alguns contrastes, o contraste que nós vemos entre o livro de Josué e o livro de Juízes. Em Josué foi registrado vitória, fidelidade, triunfo, espiritualidade, bênçãos, e havia um grande líder conduzindo o povo. No livro de Juízes é registrado derrota, apostasia, fracasso, carnalidade, maldições. Não havia uma liderança forte, cada um fazia o que queria. O caráter de Deus nesse livro nós podemos ver que ele é justo e o papel dele é o libertador, o juiz libertador. Alguns destaques você pode ler nesses capítulos que estão aí no slide. Cada capítulo desses vai falar de um juiz: Otiniel, Eude, Débora, a única juíza mulher, Gideão, Abimeleque, Jefité, Sansão. São os principais. Para você refletir nesse livro. Israel vivia no meio de inimigos e só podia vencer se estivesse em comunhão com Deus. Não é assim que estamos hoje? Vivemos no meio de um mundo sem Deus, um mundo cheio de perversidade. Só podemos vencer se estivermos em comunhão com Deus. Quando Israel se arrependia de seus pecados, Deus usava de misericórdia para livrá-los. Quando você se arrepende e confessa o seu pecado, entrega para Deus e não fica se culpando mais. Não fique aceitando acusações, porque o Senhor é misericordioso. Se Ele te perdoou, você também tem que se perdoar. Você não é mais do que Deus, né? O homem sempre tem a tendência de voltar-se para o pecado, se tirar os olhos de Deus. Então, por isso que você deve meditar a palavra do Senhor todos os dias, para que a sua mente seja renovada todos os dias. E todos os dias você fique perto dele, olhando para ele. Os sistemas centralizados no homem fracassaram. Deus deve estar no centro de nossa vida e de nossas decisões, né? Quando você colocar Deus no centro da sua vida, você vai ver que tudo vai ficar em ordem. Como nós vemos Jesus no livro de Juízes, ele é o reconciliador.
Jesus é tipificado como justo juiz na vida daqueles que foram levantados para libertar e conduzir o povo de Israel. Cura interior para a sua vida. Você tira um momento para pegar a sua Bíblia e ler esses versículos do 1, 5 ao 7, o 2, 18, eu coloquei aí no slide, né? 1, 5 ao 7, cortaram, é um episódio de guerra que eles tinham pego os reis inimigos, né? E aí cortaram os polegares das mãos e dos pés do rei capturado. Sem o polegar das mãos, você não pode pegar em armas, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. Sem os polegares dos pés, você não pode marchar, você não pode correr, você não pode conquistar territórios, você não tem equilíbrio para andar. É uma forma de humilhar e paralisar alguém. E isso também faz um paralelo do que pode acontecer na nossa vida. O inimigo usa essa estratégia para paralisar você, né? Ele tira a sua capacidade de realizar, de conquistar, tira a sua autoridade através do quê? Através de suas feridas emocionais, visão deturpada de si mesmo, a sua identidade não está clara para você mesmo, você não sabe quem você é, o valor que você tem, você não agradece a Deus pela sua vida, você não se sente capaz. Tudo isso é coisa que é produto para o inimigo usar e arrancar os seus polegares, entre aspas, né? Para você não poder fazer nada. Olhe para a cruz de Cristo. Ele já foi ferido por você. Sua capacidade de marchar, lutar, foi restaurada. Siga em frente. Em nome de Jesus, deixa o passado no passado. Te feriram. Libera perdão e caminha para frente. Lá no versículo 2,18, quando diz assim, quando o Senhor lhe suscitava juízes, ele era como o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Deus nomeava um juiz e o Espírito Santo de Deus vinha sobre aquele juiz e reinava e dava tudo certo. Porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. O Senhor ouve o seu clamor. Jesus, o justo juiz, livra você de toda maldição, de todo trauma. Ele atende a um coração arrependido. Nunca se esqueça disso e nunca fique dando ouvidos aos teus acusadores. O 6,14 diz assim, virou-se o Senhor para ele e lhe disse, vai nesta tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Esse versículo era um anjo, o Senhor falando, né, através de um anjo, levou um anjo para falar com Gideão. Gideão se via incapaz, mas quando Deus envia alguém para uma missão, ele o capacita. Você não é inferior a ninguém. O que Deus manda você fazer, faça. Olhe para Deus e não para o tamanho do inimigo, não para a sua competência. Tudo você pode naquele que fortalece você. Não se esqueça disso. O Senhor falou com Gideão. Em outro momento, logo no início, ele viu um anjo que veio saudá-lo dizendo, bendito, homem valoroso, né? Aquele anjo estava vindo da parte de Deus e falou com Gideão da forma como Deus o via, como um homem de valor, embora Gideão se visse tão inferiorizado. Talvez seja seu caso, né? Você se vê tão pequeno, tão inferiorizado, mas o Senhor não te vê assim não. Sabe por que não? Porque você é príncipe do Senhor, princesa do Senhor. Você não é uma pessoa qualquer. Você, nas regiões
nas regiões celestiais, você está em posição de autoridade reinando com Cristo. O capítulo 11, do 1 ao 8, também gostaria que você lesse essa história. Fala do juiz chamado Jefté. Ele foi filho de uma prostituta, foi humilhado e rejeitado pelos irmãos por parte do pai. O pai era casado e então ele tinha irmãos por parte de pai. E esses irmãos tinham uma mãe que era a esposa legítima. Então eles ofendiam Jefté, humilhavam ele. Ele cresceu achando que era a pessoa menos desqualificada. Ele não aguentou ficar ali. Ele foi para uma terra distante, um lugar muito solitário. E mesmo isolado, cheio de dores na alma, o Senhor foi ao encontro dele e restaurou a dignidade dele, levantando ele como um grande juiz em Israel. Você pode ter sido rejeitado por sua família, ridicularizado, humilhado, mas o seu Pai Celestial tira você de toda a terra de solidão e mágoa. Ouça a voz do seu Pai. Uma palavra profética para você. Pegue essa palavra, medite nela durante a semana toda. Aproprie-se dessa palavra. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Coloca no lugar de Gideão o seu nome. Então o anjo do Senhor apareceu a você e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Isso não é maravilhoso? Que Deus te abençoe. Olhe para o alto e seja iluminado pelo poder do Espírito Santo. E até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.